Oi pessoal, hoje a gente só vai dar uns conceitos básicos assim de geometria, tá? Bem básico mesmo, para mais tarde a gente ver coisas um pouco mais complexas dessa matéria, né? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um polígono e temos algumas definições aqui. Esse pontinho aqui, ó, a gente chama, é uma definição, né, de ponto. Aqui, ponto. Mas também é o que quando a gente olha esse polígono? É o vértice do polígono, tá? Aqui, ó. Nesse aqui. Essa aqui é uma face, né? É uma face do polígono. Só que é uma face, deixa eu escrever aqui. Mas também, se a gente for prestar atenção aqui, ó, isso aqui, ó, é um plano, tá? Passa um plano por aqui, tá? Um plano, tá? Isso aqui é uma face, quando a gente está olhando um polígono, a gente está chamando de face, né? Porque está limitada, né? Mas essa face, ela está presente num plano, tá bom? E do mesmo modo, se a gente pega aqui, essa aqui, a gente tem a definição, né, de reta, mas também, se a gente olha o polígono, é uma aresta, tá bom? Então, o que a gente tem? Quais são as definições que a gente viu aqui? A gente viu o ponto, porque por definição ela não tem dimensão alguma. Eu estou mostrando aqui um pouco maior, mas na verdade um ponto é como se fosse algo assim, ó, algo assim, praticamente sem dimensão, tá? Na definição de ponto, ele não tem dimensão. A gente tem uma reta, que é uma sequência de pontos, um ao lado do outro, e a gente tem a reta também, ela só tem uma dimensão, tá? Ela não tem essa dimensão aqui, essa grossura aqui, ela não tem. Também tá forte aqui só para ter uma ideia do que é o ponto e do que é a reta. Mas elas não tem dimensão. Ponto seria essa coisinha pequenininha aqui e a reta uma sequência de pontos um ao lado do outro. E temos também o plano, tá? Que é o lugar geométrico das retas, tá? Então, são definições basiquinhas aqui da geometria. O que são? Vamos dar mais características das retas. O que são as retas? Quais são as retas, né? Como a gente pode classificar? Temos as retas paralelas. O que são as retas paralelas? São retas coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, tá? Se tivesse um plano aqui, elas são retas coplanares que não se interceptam entre si, ó. Elas nunca vão se encontrar, tá? Lembrando que quando a gente faz uma reta assim, na verdade ela continua, tá? Ela cresce para um lado e para o outro. Quando a gente fala que são retas paralelas, é que elas não se encontram nunca. Ou seja, essa distância aqui no início é a mesma distância aqui e sempre será a mesma distância entre as duas, tá bom? Essas são as retas paralelas, tá? Retas concorrentes são as retas que se encontram em um único ponto, tá bom? Uma coisa interessante de saber é que se a gente ouve que duas retas se encontram em mais
de um ponto, se elas se encontram em mais de um ponto, significa que elas são retas coincidentes, tá? É a mesma reta. Uma reta só se encontra com outra em mais de um ponto se elas forem coincidentes, tá bom? Agora aqui uma coisa interessante da gente ver é o seguinte, essa reta aqui, ó, vou desenhar aqui em verde. Essas duas retas aqui, elas são paralelas? Essas duas retas são paralelas? Não, mas elas não estão se encontrando. Elas não são paralelas, não? Não, não são paralelas. Por quê? Eu falei que as retas, elas continuam, né? Se elas continuam, uma hora elas vão se encontrar, né? E a gente repara que essa distância aqui não é a mesma dessa distância aqui, né? Essa distância aqui é maior, essa distância aqui é menor. E da definição de retas paralelas, elas nunca se encontram e possuem a mesma distância entre si em todos os pontos, tá bom? Então, essas duas retas aqui, na verdade, elas seriam o quê? Concorrentes. Agora, uma outra definição que eu não anotei aqui, que são as retas, ó, que são as retas perpendiculares, ó, retas perpendiculares. São retas concorrentes que fazem 90 graus entre si, tá? Então, retas perpendiculares são retas concorrentes, ou seja, elas se encontram em um único ponto, mas elas formam entre si um ângulo de 90 graus, tá bom? Vamos lá. O que são pontos colineares? Pontos colineares são pontos que se encontram numa mesma reta, tá? Se eu unir aqui, todos eles estão na mesma reta, tá bom? Uma outra definição aqui, ó. Se eu tenho uma reta assim, tá? Ela sempre tem uma origem e ela pode crescer tanto para a direita, tanto para a esquerda, tá? Então, esse Ozinho aqui é a origem da reta. OA significa que ela tem uma origem aqui e continua para cá. E aqui é o ponto A. Isso aqui é uma semirreta, tá? OB é para o outro lado aqui, ó. É outra semirreta. As semirretas, elas têm uma origem definida e seguem adiante, vão seguindo, tá? Semirreta tem uma origem definida, mas elas não têm fim, elas vão seguindo. Agora, um segmento de reta tem início e fim definidos, é apenas um trechinho, tá? Então, o segmento de reta, eles têm início e fim, tá? É um trechinho da reta, tá bom? Mais ou menos, mais uma vez falando de retas, as retas concorrentes, elas fazem ângulos entre si, tá? Esses ângulos aqui, eles podem ser maiores, deixa eu anotar aqui. Esses ângulos, eles podem ser, aqui é um ângulo alfa, por exemplo. Esse ângulo, ele pode ser menor do que 90 graus, ele pode ser igual a 90 graus e ele pode ser maior do que 90 graus. Se ele for menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Se ele for igual a 90 graus, é um ângulo reto. E se ele for maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso.
tá bom? Isso é só um conceito, são só conceitos, assim, bem básicos do início da geometria, tá? Vamos ver aqui. Aqui são os polígonos regulares, só para lembrar os nomes, vamos ver se são nomes estranhos para vocês, mas isso aqui a gente chama de paralelepípedo. Esse aqui é um cilindro. Essa aqui é uma esfera. Esse aqui é um cone. Esse aqui é uma pirâmide, tá? Esses aqui são os polígonos mais básicos que a gente tem, tá? Então, essa aula foi só para dar um apanhado mesmo, assim, da geometria. Foi bem simples mesmo, bem superficial, essa era a ideia, tá? E mais para frente a gente vai entrar em outros detalhes, que aí vai ficar mais interessante, tá legal? Então, até a próxima.